versículo de número 31. Quero estender a minha gratidão a Deus que me concede essa oportunidade. Agradecer ao pastor pela confiança mais uma vez. Agradecer minha mãe que veio me prestigiar com a sua presença, meu amor, minha maninha. Deus seja louvado. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos diz a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Este texto Deus ele tem colocado no meu coração, não somente este texto, mas desde a terça-feira Deus ele tem ministrado ao nosso coração. E Deus ele já tem confirmado desde a terça pelo intermédio do nosso pastor, na quinta. E queremos falar da importância do reino dos céus, falar acerca do arrebatamento da igreja e falar da Nova Jerusalém. Queremos falar da importância do reino dos céus, do arrebatamento da igreja e da Nova Jerusalém. Esse texto vai nos falar da importância do reino dos céus. Nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo para todos nós que a nossa prioridade deve ser o reino dos céus, porque ele bem sabia que com o passar dos anos a gente pararia e pensaria nas coisas terrenas. Mas Jesus ele já havia informado para os seus discípulos: vocês não têm que ficar preocupados com as coisas da terra, vocês não devem ficar ansiosos com as coisas da terra, vocês devem buscar o reino dos céus. O que Jesus ele estava dizendo? A sua prioridade não pode ser pautada nas coisas da terra, a sua prioridade não pode ser nas coisas deste mundo, a sua prioridade deve ser nas coisas que têm valor, não naquilo que tem preço. Jesus ele disse que deveríamos juntar tesouros nos céus, porque lá o ladrão não rouba, a traça não alcança e o ferrugem não corrói. Por isso devemos ter tesouros no reino dos céus. Por isso, não que devemos negligenciar as coisas desta terra, mas que quando olharmos para as coisas da terra, devemos olhar primeiramente para Cristo, lembrar da sua palavra que diz: ei, primeiro o reino, a prioridade é o reino, a primícia é o reino. Então quando vocês se depararem com coisas da terra, tentando ocupar a sua mente, tentando ocupar o seu coração, lembre-se dessa palavra, que em primeiro lugar devemos pensar nas coisas que são de cima. Este texto é um ponto de partida. Vamos falar acerca de outros textos bíblicos. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, nos diz Jesus ainda acerca do reino: também o reino dos céus é comparado, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus ele fala esta parábola que ele quer assemelhar ao reino dos céus. Ele faz ali uma metáfora. Jesus ele faz uma parábola. Jesus ele faz uma comparação. O que Jesus ele estava dizendo através dessa parábola? Ele estava dizendo que este homem ele vendeu tudo quanto tinha, tudo quanto tinha por um tesouro no reino dos céus. Vendeu tudo quanto tinha por um tesouro no reino dos céus. O que o Senhor ele nos diz através desta mensagem? Que vale a pena renunciarmos tudo, se for necessário, pelo reino dos céus. Ele não está dizendo que devemos vender a casa, deixar tudo, mas ele está dizendo: se for necessário, renuncie. Se for necessário, abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do tesouro que está no reino dos céus.
Jesus ele também disse: ei, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que o Senhor ele nos diz através da sua palavra? Ele nos diz que o maior tesouro que possamos obter não é prata, não é ouro, mas é aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E agora cabe a nós não abrir mão dessa tão grande salvação. Cabe a nós lutarmos, renunciarmos, abrirmos mão de tudo se for necessário, mas não abrirmos mão do tesouro escondido. O reino dos céus, Jesus ele compara, e este homem abriu mão de tudo. E paramos para analisar o que é que tem nos impedido, o que é que tem sido um empecilho, o que é que tem dominado o nosso coração. Fica a nossa reflexão. Um jovem rico não quis abrir mão das suas riquezas. Um jovem rico não quis abrir mão de tudo quanto ele possuía, mas ele não entendia que as riquezas que estavam na terra eram passageiras, eram transitórias, eram momentâneas, mas aquilo que Jesus estava oferecendo para ele tinha muito mais valor. Jesus estava oferecendo a ele um tesouro nos céus, Jesus estava oferecendo para ele a vida eterna, Jesus estava oferecendo para ele uma coroa, e é isso que ele nos oferece. E pelo que temos abrido mão da nossa salvação? Será que é pelos prazeres deste mundo? Será que é pelos prazeres dessa vida? Será que é porque não queremos renunciar a algum bem, alguma coisa? Mas devemos renunciar. Devemos renunciar se queremos obter o reino dos céus. E Jesus ele nos fala que aquele homem abriu mão de tudo para comprar aquele tesouro. Isso é uma metáfora para demonstrar que ele abriu mão de tudo pelo tesouro dos céus. Ou seja, como disse Paulo, o que tem nesta terra para mim hoje é como esterco, porque para mim é muito maior o tesouro que há na glória. É muito maior a salvação da minha alma, é muito maior aquilo que Deus tem preparado para nós. Então vale a pena abrir mão, vale a pena renunciar, vale a pena tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Não é fácil, é aflituoso, é cansativo, tem dor, tem cansaço, mas vale a pena abrirmos mãos de qualquer coisa nessa terra, mas não venhamos abrir mão do tesouro que está no céu, preparado para nós. Paulo ele vai dizer em Romanos 8:18: porque a mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de se manifestar. Não há de se comparar com a glória de ser revelada. Ele faz alusão a uma balança romana. Uma balança romana ela tem dois pratos. De um lado, uma medida, do outro. Aquilo que for mais pesado, aquilo que tiver mais valor. E aí ele fala: de um lado temos as aflições dessa vida, de um lado temos as aflições deste mundo, de um lado temos as lutas, do outro a glória que há de ser revelada. Mas a glória é muito mais pesada, a glória é muito superior. Estamos falando de um homem que foi perseguido por amor de Cristo. Estamos falando de um homem que foi apedrejado por amor de Cristo. Estamos falando de um homem que foi até as últimas circunstâncias, foi morto por amor de Cristo. Mas ele mesmo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me aguarda. Estamos falando de um homem que verdadeiramente foi perseguido pelo Evangelho, sofreu pelo Evangelho, foi apedrejado pelo Evangelho. Se tem alguém que pode falar de aflição é Paulo. E o mesmo Paulo vai dizer: as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que há de se manifestar. Então Deus ele tem uma mensagem para a sua vida. Você está passando pela
gente não pode ser comparado. Então muitas vezes nos encontramos cansados. Talvez você possa ter entrado cansado, talvez sem ânimo. Deus sabe como está o seu interior, mas Deus ele faz queimar essa palavra no meu coração para te dizer: ei, não olhe para a aflição, não olhe para essa dor. Lembre-se de uma coisa, que eu estou preparando um galardão muito grande, muito superior para você. E quando você entrar nos céus pelas portas, você não se lembrará mais da dor, não se lembrará mais da aflição, porque as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Deus fará nova todas as coisas, e se hoje você chora, você é bem-aventurado. Se hoje você chora, você é bem-aventurado. Por quê? Porque bem-aventurados sois vós que choras, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados sois vós, porque naquele dia o Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima. Você não lembrará mais da dor, você não lembrará mais da aflição. Você terá um corpo incorruptível, você terá um corpo glorificado. A glória que há de ser manifesta será muito maior do que a aflição. Então levante-se, porque Deus ele tem um bálsamo de Gileade para a sua vida hoje. Se você está sofrendo hoje, tenha esperança. Não aguardamos a Ele somente nesta vida, não aguardamos a Ele somente nesta terra, mas temos uma viva esperança que brevemente Ele voltará para buscar a sua igreja. E eu quero crer que aqui tem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que não ficarão desanimados, não ficarão pelo caminho, porque o Senhor ele te dá ânimo hoje, o Senhor ele te dá um bálsamo hoje, e Ele diz: prossiga, não pare, porque a glória será maior. Tenha essa viva esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados seremos. Jesus ele disse: eis que eu venho sem demora. Brevemente Jesus voltará para buscar a sua igreja, e ao soar da última trombeta ele levará os seus remidos. E cremos nessa palavra que é viva, cremos nessa palavra. Por quê? Porque quem falou foi em Cristo, porque quem falou foi em Deus, e as suas palavras não caem por terra. Se Ele falou, está decretado. Não há homem, não há anjo, não há ninguém na terra ou debaixo da terra que pode impedir a palavra de Jesus Cristo. E Ele falou que voltará, e brevemente Ele voltará para buscar a sua igreja. É uma palavra de esperança, que venhamos ter essa viva esperança. Jesus logo Ele chega, Jesus logo Ele vem para buscar o seu povo. E quando Jesus vier, é necessário que Ele nos encontre em santificação, com as nossas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. O autor aos Hebreus vai nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, que eu e você possamos ser achados prontos e vigilantes, porque Ele vem sem demora. E se Ele não vir hoje, eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Eu não devo me preparar amanhã, eu devo estar pronto hoje. Devo lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro hoje.
eles vão para uma eternidade sem Deus, não por causa dos seus pecados, mas porque rejeitaram a graça, porque rejeitaram a Cristo, porque rejeitaram o amor de Deus. Deus já falou por intermédio do nosso irmão: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, Ele fez um recurso. Deus, Ele usou um meio para que a gente não viesse a perecer. Deus, Ele trouxe um modo, uma maneira, um jeito para que não viéssemos a perecer. Ele enviou o seu Filho, e agora devemos nós usufruirmos dessa graça, porque a porta da graça está aberta hoje, não sabemos se estará amanhã. Temos a oportunidade hoje, não saberemos se teremos amanhã. Que possamos estar vigilantes, porque brevemente Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas triste será para aqueles que não usufruírem dessa graça. Triste será para aqueles que não usufruírem desta tão grande salvação. E será um desespero para aqueles que vierem para as igrejas, buscarem o pastor, mas não encontrará mais. Buscarem a igreja, mas não encontrará mais. Por quê? Porque Jesus, Ele levará a sua igreja. A porta da graça ainda está aberta. Triste será, não para o ímpio que escarnece das coisas de Deus. Triste será para aqueles que faziam parte do grupo. Triste será para aqueles que usufruíam do corpo e do sangue de Cristo, e por algum motivo se distanciaram desta graça. E quando Jesus levar a sua igreja, então virão, mas não encontrarão mais o pastor nem a sua igreja, porque Deus terá arrebatado ela. Será um grande desespero para aqueles que ouviram alguém dizer: Jesus está voltando. E muitos escarneceram e disseram: mas há muito tempo já falam que Jesus vai voltar. Há quantos anos dizem que Jesus vai voltar e não volta? Jesus, Ele disse: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, porque o dia do Senhor será como um ladrão. Porque não sabemos o dia nem a hora, porque não sabemos o momento, mas Ele brevemente voltará e levará consigo a sua igreja vigilante. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Caminhando para o fim, nos diz a palavra do Senhor e nos revela em Apocalipse capítulo 20, 21, 22. Nos fala acerca do novo céu, nos fala acerca da nova terra que há de ser revelada. E quantos de nós já não lemos: os muros serão de jaspe e de toda pedra preciosa, as ruas serão de ouro. Lá não necessitaremos da luz do sol nem da luz da lua, porque a glória do Senhor iluminará a todos e o Cordeiro será a sua lâmpada. É essa viva esperança que temos. É essa palavra que nos faz lembrar que estamos aqui, mas não somos daqui, como os varões cantaram: somos peregrinos aqui. E quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza celestial. E desde então aguardamos o novo céu e a nova terra que há de ser revelada para nós. A glória do Senhor envolverá todo o povo. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, lá não haverá. O nosso corpo será glorificado. E nos diz a Escritura que assim como Jesus é, o veremos. Assim como Jesus é, o veremos. Estaremos para sempre do seu lado, estaremos com Ele dia e noite. Usufruiremos de um rio que é semelhante
ao cristal de tão claro que Ele é. Lá teremos o fruto da árvore da vida. Esta é a palavra que nos motiva, que nos faz lembrar que aguardamos um novo céu. Esta é a palavra que nos faz lembrar que Jesus logo Ele veio buscar a sua igreja. Essa é a palavra que nos faz lembrar que é necessário que venhamos renunciar às coisas deste mundo para que possamos usufruir das coisas celestiais. Aleluias! E mesmo em meio a tantas descrições que o apóstolo João nos dá no livro de Apocalipse, ainda é pouco para descrever a glória que há de ser revelada, porque 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 nos diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então entendemos que aquilo que há de ser revelado para mim e para você é mais do que ouro, é mais do que prata, é mais do que muro de jaspis, é muito maior do que você possa imaginar, é mais do que você já ouviu falar, é mais do que os seus olhos já contemplaram, é mais do que já chegou ao seu coração. Nos diz a palavra: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração do homem e da mulher, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então creia nesta palavra e saia daqui cheio desta graça, cheio de esperança, cheio de consolo, creio que as aflições deste tempo presente vão passar, mas a glória que há de ser revelada será eterna. É muito maior do que possamos imaginar, é muito maior do que possamos pensar. É isso que Deus tem preparado para você. Então não desanime. É cansativo, é lutoso, tem aflição, tem luta, mas Jesus Ele disse: tem de bom ânimo. Paulo completa: as aflições deste tempo não podem comparar com esta glória. E para mim eu tenho que, a melhor coisa será ouvir da boca de Jesus dizer: aqueles que estão à sua direita, e eu quero crer que nós estaremos à direita de Jesus, e Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vindes benditos de meu Pai, que possuirdes por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que eu e você possamos estarmos vigilantes, renunciar às coisas desta terra, termos uma viva esperança, porque será maior, e um dia ouviremos isso do Cordeiro de Deus, um dia veremos Ele como Ele é, um dia estaremos diante dele e contemplaremos a tua glória, contemplaremos a tua presença, contemplaremos a Cristo. E eu acredito que a melhor coisa é poder estar à direita de Cristo, ouvir da boca dele. E Jesus Ele disse: ao que vencer, de maneira nenhuma o seu nome será riscado do livro da vida. Ao que vencer, terá vestes brancas. Ao que vencer, receberá um novo nome. Ao que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e eu sentei no trono do meu Pai. Ao que vencer, receberá uma coroa. Ao que vencer, então que possamos perseverar, porque esta é a recompensa para aquele que vencer, a recompensa para aquele que perseverar até o fim. E eu termino mais uma vez citando o que o apóstolo disse: que a nossa esperança possa estar nos céus, aquilo que é incorruptível, aquilo que é incontaminável, preparado nos céus para os seus santos.